Olá pessoal, sou a doutora Rosiane Debatim, médica integrativa, e hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante, estufamento abdominal, ou para os leigos, estufamento da barriga, gases, barriga estufada. Mas o que é isso? Bom, antes da gente conversar sobre esse assunto tão em moda, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos, sempre com temas interessantes e baseado na ciência. E não se esqueçam de divulgar, de compartilhar as aulas para que a gente possa divulgar cada vez mais assuntos de boa qualidade em relação à nossa saúde, prevenção e qualidade de vida. Vamos começar? Pois bem, preparei alguns slides para vocês acompanharem e alguns videozinhos para vocês tirarem as dúvidas sobre estufamento abdominal ou barriga estufada ou barriga inchada ou muitos gases. Bom, ninguém gosta de ficar barrigudo com dores abdominais e soltando gases, não é mesmo? Seja por cima, seja por baixo. Então vamos tentar entender o que está acontecendo na nossa barriga? Vamos lá! Preparei uns slides bem bonitinhos para vocês, bem assustadores. Você tem estufamento abdominal? Bom, gente, a primeira coisa que você tem que parar e pensar é: o que está me causando isso? Só para vocês terem uma ideia, a cada 12 pessoas que eu atendo no consultório, 10 pessoas se queixam de barriga estufada e de gases. Estatísticas mundiais nos países desenvolvidos, como Europa, Estados Unidos e Brasil, a cada 5 pessoas, uma reclama de estufamento abdominal. Então, estufamento é uma queixa hiper comum. Não é algo difícil de diagnosticar. Mas identificar as causas exatas requer um pouquinho mais de tempo e profissionais habilitados, tanto médicos como nutricionistas. Existem exames para excluir doenças do aparelho digestivo. Me acompanhe nesse slide. 1 em cada 5 pessoas, então, tendo essa queixa de barriga estufada, é certo que essa pessoa, não importa qual é a causa dessa barriga estufada, ela tem desbiose. Por quê? Quem está produzindo os gases ali dentro daquela barriga são as bactérias, por causa do tipo de inflamação que você tem nesse aparelho digestivo, por causa do alimento que alimenta as bactérias que vão causar os gases. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que a sua microbiota está ruim. Ponto. O resto é descobrir por que essa microbiota está ruim. Qual é a causa? E detalhe, às vezes não é uma causa isolada. São várias causas que se somam e produzem uma causa mor, ou seja, uma causa gigante agregada que leva você a ter o sofrimento da barriga inchada. E tem mais, você que sofre de barriga inchada, estufada, quando acorda de manhã, quando fica muito tempo sem comer, ou depois que come, fica inchado, não é só a barriga que está inflamada. Isso vai começar a afetar também seus músculos, seu rendimento físico, sua performance, sua saúde mental e cognitiva, porque vai afetar o seu humor, vai afetar sua memória, vai afetar seus estudos, vai afetar outros setores do organismo, você vai se intoxicar mais rápido e cada vez mais você vai notar que alimentos que antes você ingeria sem problema nenhum, agora está passando a te fazer mal. Por que isso? Então, vamos primeiro organizar o pensamento. Primeiro de tudo, sabemos que temos disbiose, beleza. A disbiose em si não é um diagnóstico isolado, ela está sempre associada a outros diagnósticos, então preste atenção. Eu tô aqui porque eu tenho disbiose, eu quero tratar, me dá umas bactériazinhas para tomar. Errado, você não vai conseguir tratar nada e pode até piorar, tá? Então, prestem atenção, você tem que procurar o profissional habilitado. Se automedicar não vai resolver o seu problema, porque você pode estar com problemas mais sérios até. Então, a primeira coisa é excluir doenças do aparelho digestivo. Para isso, você precisa ir no médico, num gastroenterologista, num nutrólogo, para ele pedir exames para você, de imagem, exames de sangue, uma endoscopia, colonoscopia, caso
haja necessidade. Ele vai ouvir a sua história, vai te examinar e aí vai pedir os exames para fazer o diagnóstico, correto? Então, vamos excluir doenças inflamatórias intestinais, como doenças de Crohn, retocolite ulcerativa, celíacos, tuberculose intestinal e outras doenças intestinais mais raras. É bom excluir essas doenças do aparelho digestivo, porque são processos inflamatórios crônicos de doença autoimune e isso gera uma inflamação enorme no aparelho digestivo, uma disbiose, uma alteração absurda da microbiota e isso vai afetar toda a economia e fisiologia do nosso organismo. Temos que excluir doenças inflamatórias do aparelho digestivo alto também. Então, gastrites, úlceras, esofagites, duodenites, hepatites, colelitíase, que é a pedra na vesícula, e também pancreatites crônicas. Tudo isso pode ser identificado através dos exames solicitados pelo seu médico. Temos também as intolerâncias alimentares e alergia alimentar tipo 3, que é mais chatinho, mais difícil de diagnosticar, mas tem exames para isso também. Seu médico nutrólogo, alergista integrativo ou mesmo o gastroenterologista com essa visão holística integrativa, visão médica baseada na ciência, ele vai conseguir pedir os exames, juntar com os exames de imagem, exames laboratoriais, sua queixa, seu exame físico e vai conseguir chegar num diagnóstico próximo ou até 100% correto para te ajudar. Temos também as parasitoses. Ninguém deve subestimar os parasitas, porque moramos no Brasil e todo país tropical, em desenvolvimento, onde não há um sistema de higiene 100%, não há um saneamento básico em todas as cidades 100%, é passível de muita parasitose. Então, nós todos brasileiros, por exemplo, temos excesso de parasitas no aparelho digestivo. Não é um ou outro, é excesso. Então, é recomendável tratar as parasitoses. Elas vão parar em vários lugares do seu organismo, mas a maioria fica ali no intestino, botando seu ovinho, gerando filhotes, e isso vai levando a distúrbios crônicos, alterações celulares e processo inflamatório crônico também no aparelho digestivo. Então, fiquem atentos, porque o tratamento deve ser global. Se for um tratamento cuja abordagem seja unilateral, vai melhorar uma pequena parte do seu problema, mas pode não melhorar o resto. Você tem que levar em consideração todo o resto. Tem doença inflamatória intestinal? Beleza, mas pode ter concomitantemente intolerância alimentar, alergia alimentar e parasitose. Aí eu vou tratar só a doença intestinal, por exemplo, quem tem retocolite ulcerativa tem disbiose, tem parasitose e pode ter intolerância alimentar, sim. Pode estar tudo junto no mesmo saco. Então, esse profissional de saúde ele tem que ter a visão global, porque o objetivo é restaurar a saúde do paciente. Não é focar apenas na doença, é focar no desequilíbrio geral. Senão, está arriscado do próprio tratamento, às vezes, piorar o paciente, por causa dessa visão unilateral. E temos também o foco nos exames. Nós temos a tecnologia a nosso favor hoje. Então, exames que possam elucidar o quadro do nosso paciente, ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, videocolonoscopia, ultrassonografia com elastografia do fígado. Nós temos coprologia funcional, o teste de intolerância alimentar dos 221 alimentos. Nós temos vários tipos de testes. Temos também o estudo do metagenoma, ou seja, metagenoma é o estudo genômico da sua microbiota, para tentar identificar bactérias que sejam nocivas à sua saúde. Tem bactérias que podem engordar você, te levar até a obesidade. Tem bactérias que levam você à depressão mediana e às vezes até depressão profunda. Tem grupos de bactérias que podem desencadear a esquizofrenia ou autismo. Então, assim, tem que se entender melhor a sua microbiota. E existe o estudo genético dessa microbiota, identificando todos os grupos de bactérias e o seu filo, né? Identificando todo o material genético que existe no seu corpo. Lembrem-se, gente, somos só 10% humanos, 90% é metagenoma, ou seja, é DNA de outros seres vivos, não é DNA humano, tá? Existem bactérias, fungos, parasitas, DNA de outros animais vivendo no seu corpo.
Então, fiquem atentos. O tratamento tem que ser completo do estufamento da barriga e dos gases. No próximo slide, nós vamos tentar entender as causas mais comuns, porque não adianta nada eu saber que eu tenho isso, mas sem saber a causa e o que desencadeia. Então, nós temos as causas mais comuns e lembrar sempre que a microbiota desequilibrada está associada a todos os casos de estufamento, não importa o diagnóstico, tá? Eu tenho excesso de gás, estufamento, beleza. A microbiota está alterada ali, com certeza. E temos também a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável tem nome, endereço e tem a causa. Nós conhecemos, nós sabemos o que é, porque a causa não é única. Então, lembre-se, você que tem síndrome do intestino irritável, tá? Não adianta só, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tomo esse remedinho e tomo simeticona. Não vai curar nunca sua síndrome de intestino irritável. Você precisa identificar a causa, os alimentos que são gatilhos, medicamentos que são gatilhos, para você realmente controlar e equilibrar o seu intestino e a sua microbiota. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar com a barriguinha estufada, barrigudinho até o final da sua vida. Então, prestem atenção. Uma das maiores causas de barriga estufada, excluindo todas as outras doenças inflamatórias do aparelho digestivo, são as intolerâncias ao FODMAPs. São açúcares, intolerância a carboidratos. Que intolerância é essa? FODMAPs é a sigla americana para carboidratos de cadeia curta fermentáveis. Que são isso? São oligosacarídeos, disacarídeos, são açúcares simples presentes nos alimentos e que as bactérias adoram e passam a fermentar de forma excessiva, produzindo muitos gases. Isso distende o intestino e não gera boa coisa, porque o intestino muito tempo distendido faz edema e ele pode virar um intestino vazado, leaky gut. Então, toda vez que você come algo que é um FODMAP, tá? Que eu já vou explicar que alimentos são FODMAPs, alto nível de FODMAPs. E esse intestino vive inchado, você vive cheio de gases, peidando por aí, arrotando por aí, na verdade isso vai acabar minando a sua saúde. Isso é uma forma de roubar a sua energia. Você vai ficar mais fatigado, tá? Então vamos explicar com calma o que são esses FODMAPs e aonde eles estão presentes. Esses carboidratos fermentáveis, eles estão presentes na maioria das frutas, não todas, mas a maioria, no mel, em adoçantes artificiais como os polióis. Os adoçantes são até de origem natural, mas eles são altamente fermentáveis porque normalmente eles são oriundos de frutas com altos níveis de FODMAPs. Então os polióis seriam o maltitol, eritritol, sorbitol, xilitol, tudo que está finalizado em tol e que está presente em alimentos diet, não light, tá? Alimentos diet, chiclete diet, chocolate diet, etc. Eles são adoçantes do grupo dos polióis. E esses adoçantes causam muitos gases. As bactérias gostam muito dos polióis. Também temos outros grupos alimentares, açúcares de outros alimentos, como lactose, que é famosa a lactose, né, do leite animal, galactose e grãos como lentilha, milho, feijões, principalmente os feijões duros que vem em saquinho no mercado, exceto o feijão natural, aquele que sai da vagem, como o feijão verde ou o feijão da soja pura, aquele que sai da vagenzinha fresquinho. Esse não tem alto nível de FODMAPs, esse não dá gases, não distende o intestino, mas os feijões de saquinho que a gente compra no mercado, como feijão preto, branco, vermelho, etc., esses sim têm altos níveis de FODMAPs. Ervilha dura, aquela do saquinho que faz a sopa de ervilha, né? Essa também, altos níveis de FODMAPs. Então causa muita fermentação. Para quem é sensível a FODMAPs, acaba distendendo a barriga. E detalhe, mesmo que você seja jovem e não tenha problema de FODMAPs, com o envelhecimento a gente tende a aumentar a tolerância aos FODMAPs. Então, para você que está acima dos 40 anos de idade, tem 50, já está nos 60, 70 anos, cuidado com alimentos com altos níveis de FODMAPs, mel, frutas, excessos de alimentos cheios de açúcares, tá? Esses grãos,
porque vai dar gases, vai dar distensão abdominal e isso vai gerar uma série de problemas para você que está em processo de envelhecimento. Porque durante o envelhecimento, a gente empobrece muito a fisiologia do aparelho digestivo. Diminui a produção de enzimas digestivas, você já começa a fazer intolerância, sua microbiota fica mais pobre, então você já não tem a proteção das bactérias benéficas, você já não tem a mesma massa muscular, então já começa a sobrar açúcar demais no seu organismo, aumentando a sua glicose, sua hemoglobina glicada, sua insulina. Então cuidado, se você está envelhecendo, já só pela idade já começa a fazer uma alimentação de baixo nível de FODMAPs, tá? Uma alimentação mais regrada para que você não desenvolva as intolerâncias alimentares e alergia tipo 3, porque isso vai gerar problemas no seu intestino, na sua massa muscular, no seu nível de energia, podendo até levar a infecções crônicas como cistites ou diarreias crônicas ou refluxo, não é? Fora o desconforto. Então, a disbiose severa deve ser considerada e já deve ser tratada concomitantemente com a retirada dos FODMAPs ou com a substituição dos alimentos de alto nível de FODMAPs com alimentos de baixo nível de FODMAP ou FODMAP zero. Bom, disbiose severa e normobiose. O objetivo é jogar esta pessoa, jogar esse sintoma da barriga estufada para a normobiose, mas isso é impossível sem mudar a dieta, tá? Já fiquem sabendo, não adianta ficar tomando sachê de probiótico ou cápsula de probiótico, porque não vai resolver o seu problema. Estou avisando. Deficiências enzimáticas devem ser corrigidas com enzima. Enzima digestiva foi a melhor invenção dos últimos tempos, porque ela é fundamental para qualquer distúrbio do aparelho digestivo, qualquer um, não é só barriga estufada não. Retocolite, doença de Crohn, úlcera péptica, parasitose, não importa a idade avançada, não importa a patologia ou sintoma digestivo, enzima digestiva é fundamental, vai ser uma ferramenta importante na melhora e no alívio dessa barriga estufada. Temos também o uso de metaloenzimas catalíticas, que são metais e minerais já ionizados dentro do raciocínio médico, da oligoterapia de Ménetrier. Por que isso? Porque essa pessoa que tem barriga estufada, ela já não está absorvendo bem os alimentos, digamos assim, os nutrientes. Ela come e quem está digerindo mesmo é a bactéria do corpo dela, e o intestino dela está inchado. Então tá uma bagunça só aquele aparelho digestivo. Não está absorvendo bem, não está digerindo bem. Então ela não vai absorver bem ferro, cobre, zinco, magnésio, molibdênio, cálcio. Então é muito importante entrar com as metaloenzimas. Por exemplo, o zinco, níquel, cobalto, o zinco e o cromo, para auxiliar a produção de enzimas digestivas e auxiliar a recomposição do epitélio intestinal, porque essa pessoa está com leaky gut. Leaky gut quer dizer intestino vazado, em inglês, leaky gut. Então é importante corrigir essa alteração da permeabilidade intestinal, senão nada vai funcionar também. Então vocês estão vendo que o tratamento é simultâneo. Não adianta eu só corrigir o leaky gut se eu não corrigir a microbiota, se eu não controlar a doença inflamatória intestinal, se eu não fizer a dieta correta. Tem que ser tudo, gente, simultâneo. Eu fiz só a dieta, não vai adiantar. Eu só tomei probiótico, também não vai adiantar. A minha dieta é de segunda a sexta, sábado e domingo eu meto o pé na jaca, bebo pra caramba, cerveja, vinho, também não vai adiantar nada. Preste atenção, tratamento mais ou menos, resultado mais ou menos. Você tem que ser rigoroso com o seu tratamento, porque aí você fica bom. Ficando bom não quer dizer que você não volte a ficar ruim, mas você aprende a gerenciar o seu organismo, você aprende a identificar fatores que deixam o seu organismo mal, seu intestino mal, sua microbiota doente. Aprendendo a identificar, você mesmo toma conta do seu organismo, da sua dieta, seus exercícios, quais são os chás ou os medicamentos que você vai usar ou vai evitar, tá? E se tiver que usar, o que você pode fazer para proteger essa microbiota, o seu aparelho digestivo? Ou seja, você se torna, você se apodera do seu corpo, não fica sempre na mão de outro, tá? Você se apodera e você organiza a sua vida para deixar de sofrer de barriga estufada, né? Então,
Outra coisa, alergias e hipersensibilidade ao leite de vaca. Não importa, mas não deu alergia a leite de vaca nos meus testes que eu fiz com o alergista, no meu teste de hipersensibilidade alimentar. Não importa, gente, preste atenção. Leite de vaca no século XXI é pró-inflamatório intestinal. Vai dar ruim no seu intestino. Vamos falar a linguagem popular? Vai dar ruim. Vai prejudicar o seu tratamento, vai continuar estufando a barriga, não vai ajudar na microbiota. O leite de vaca e seus derivados, como queijos, etc., são altamente inflamatórios porque tem 2 proteínas no leite de vaca, ovelha e cabra, porque são cruzados, tá? Que é a beta-lactoglobulina e a caseína. São 2 proteínas altamente inflamatórias, que inclusive pode deixar sua pele feia, a pele fica manchada, cheia de acne, e desencadeia rosácea. Para você que sofre de rosácea, presta atenção no leite animal. Só não tem muito problema se você não abusar com derivados de leite de búfala, tá? Então, sem abuso, ainda dá para usar de vez em quando um queijinho de búfala, uma burrata, mas sem abuso, tá? Porque o DNA, o perfil, né, de proteico do leite de búfala é diferente dos outros 3 animais que eu citei. Temos também os parasitas para tratar. Então, não adianta eu fazer o tratamento de um lado só. Preciso fazer o tratamento de forma integrativa para a gente conseguir regular esse desconforto ocasionado pelo FODMAPs. Não estou dizendo que ele é o único, mas ele contribui bastante, tá? E lembre-se, de cada 5 pessoas que reclamam de barriga estufada, uma tem intolerância a FODMAPs. Então, é muita gente com intolerância a FODMAPs. Tá bom? Então, tem como resolver? Tem, gente. Primeira coisa, médico para excluir doenças mais sérias. Câncer de intestino, pâncreas, câncer de estômago, pancreatite, cistos no pâncreas, úlcera péptica, retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Tem que excluir essas doenças e tratá-las concomitantemente com as intolerâncias, tá bom? Bom, excluindo e diagnosticando essas doenças, a gente sabe que tipo de paciente você é. E o segundo passo, e a maneira 100% segura segundo passo, corrigir a dieta. Quando você corrige a dieta, trata simultaneamente as parasitas e simultaneamente você trata a sua desbiose, você já está melhorando aí 80 a 90% da sua queixa de estufamento abdominal. Então vamos lá, corrigir a dieta vai excluir os alimentos com altos níveis de FODMAPs, alimentos industrializados que tenham alto teor de FODMAPs industrializados, que são os poliós, como os adoçantes, vai retirar o glúten, porque os grãos ricos em glúten têm teores altos de FODMAPs. Então, vou falar deles depois. Laticínios tem que sair, adoçantes e bebida alcoólica em geral. Uma ou outra vez, se você beber bebida alcoólica, você pode sentir que não vai cair muito bem, porque a bebida alcoólica também seleciona a microbiota, maltrata a microbiota saudável, te tira da normobiose, te joga na desbiose, e o álcool pode favorecer, que nem o antibiótico, tá? O crescimento de Clostridia, levando você a engordar ou a ter períodos de depressão ou mau humor. Então, cuidado com álcool e microbiota. Sempre proteja fígado e microbiota se você for beber bebida alcoólica. Outra coisa, na hora de corrigir a desbiose, não é tomar uma cápsula e em uma semana você tá bom. Não. Leva de 7, 9 meses, às vezes 1 ano, 2 anos para você equilibrar sua microbiota. Então, cuidado com ela, tá? Essas bactériazinhas que estão no nosso aparelho digestivo, elas não estão ali à toa, elas fazem parte da nossa fisiologia. Então, não é fácil e você tem que se organizar com o seu nutricionista ou nutrólogo como que vai cuidar dessas bactérias. E as pessoas, nem todo mundo pode receber todos os tipos de bactérias. Hoje em dia a gente já conhece o Lactobacillus bífidos, o raminosos, o casei, o lactis. Cada um tem um papel importante, o acidófilos. Então, não é para jogar qualquer bactéria no seu intestino. Ela vai ter que ser selecionada e organizada por um profissional que tem experiência com microbiota, tá bom? Outra coisa, desparasitar.
Não adianta ficar tomando chá de orégano, ajuda a desinchar a barriga, ajuda a eliminar alguns ovos, alguns parasitas, mas não resolve os parasitas mais brabos. Muitas vezes você terá que usar medicamento mesmo de farmácia para eliminar esses parasitas. Então, se precisar usar, use e proteja com o seu fígado, proteja a sua microbiota. Tem suporte e apoio para o fígado e para seu aparelho digestivo se você tiver que fazer uso desses vermífugos. Corrigir o leaky gut, tudo simultâneo, não é isolado, preste atenção. Com enzimas digestivas como pancreatina, como amilase, lipase, pode usar simeticone, nesse caso, junto com as enzimas digestivas. Eu gosto muito de fazer uma formulinha com enzimas digestivas, dá um alívio enorme e ajuda a reduzir e a tratar o leaky gut. Suplementos, entra às vezes glucosamina, entra quercetina, vai entrar glutamina, né, que ajuda a refazer a borda em escova dos enterócitos e colonócitos. Então é muito importante um profissional de saúde experiente em suplementos para intestino. Fitoterápicos, temos alguns fitoterápicos que vão ajudar sim, tá, a recompor esse leaky gut, até da fitoterapia chinesa também. Então é importante o profissional que tenha essa visão global para te ajudar no tratamento, fora as metaloenzimas catalíticas, que são os oligoelementos da oligoterapia de Ménetrier. Um desses importantes para refazer o leaky gut seria o zinco, tá? O cromo, o zinco níquel cobalto, porque ele vai aumentar a secreção de enzimas e vai estimular também novamente a recomposição de moléculas que fazem a união das células intestinais, ajudando a fechar aquele vazamento que existe entre o conteúdo intestinal e a camada do sistema imunológico que está ali no aparelho digestivo, na camada submucosa. Não pode ter contato de conteúdo intestinal com seu sistema imunológico, senão vai gerar doenças autoimunes e uma série de doenças até neurológicas. Então tem que tomar muito cuidado com o leaky gut, que é um negócio muito sério. Sério, vai desencadear outras doenças sérias que muitas vezes não tem nem mais cura. Então preste atenção no seu intestino, tá? Suporte hepático. Tá? Tudo isso, muitas vezes, vai liberar toxina no seu organismo. Um tratamento de parasitas, um medicamento para uma retocolite ulcerativa que está em atividade, uma doença de Crohn em atividade, são medicamentos que têm efeitos colaterais e vai liberar toxina, seu fígado vai precisar de um suporte. E essas toxinas podem ficar presas no fígado, na sua gordura. Então é importante que você tenha recursos para ajudar o seu organismo a expulsar essas toxinas e até metais pesados. Gente, entendido isso, olhem só essa tabelinha que eu preparei para vocês, tá? Não se esqueçam nunca que fatores muito comuns na nossa sociedade que aumentam a desbiose, como a bebida alcoólica, barzinho, frituras, né, comida industrializada, comida pronta de micro-ondas e muitos medicamentos como anti-inflamatórios, pílula anticoncepcional, antibióticos são os mais famosos em causar uma severa desbiose. Então, olhem aqui no nosso quadrinho que eu preparei para vocês, os FODMAPs, né? FODMAPs que vem de fermentação, oligosacarídeo, disacarídeo, monossacarídeos e polióis. Então, assim, tá aqui para quem quer saber, o que é FODMAPs? Tá aqui em inglês para vocês. O que é oligosacarídeo, disacarídeo, monossacarídeo? São açúcares simples, que tem nos feijões, nas frutas, nos grãos, nos cereais e produtos industrializados, produtos de padaria. Aliás, em padaria não tem quase nada ali que sirva pra gente, né? Bom, alimentos com alto teor de FODMAPs, é claro que é um resumo, tá, gente? Então, olha, frutas como ameixa, manga, melão e suco, em geral suco de frutas, porque aí concentra mais ainda a frutose e os FODMAPs, tá? Lactose, frutas secas, mel, adoçantes poliós como xilitol, sorbitol, eritritol, sucralose, as frutoses que colocam em geleias, etc. Sim, o glúten, tá? Glúten não é moda não. Muita gente tem, eu pego no consultório, alergia, intolerância e barriga estufada por causa de glúten e muitas vezes prejudicando, dando até insônia e problemas comportamentais como depressão nessa pessoa. Mulheres na menopausa com sintomas de menopausa horrorosos por causa de intolerância alimentar. Trigo, centeio,
cevada, cerveja. A maioria das pessoas não tá se sentindo bem com a cerveja, estão ficando intolerantes à cerveja, são intolerantes ao FODMAPs, aveia, bebidas alcoólicas em geral, que eu já falei para vocês. Ervilhas e feijões de saquinho de supermercado, as frescas, a ervilha torta, aquela que você faz ensopadinho, que você compra na feira, não tem problema nenhum, não causa essas intolerâncias do FODMAPs, mas as de saquinho do mercado sim. Cogumelos embalados ou dessecados, lentilhas, cebolas, alho, grão de bico, crucíferas e alcachofra. Crucíferas é a família dos vegetais que tem muito enxofre, como brócolis, repolho, couve-flor, couve de Bruxelas. É o grupo que tem alto nível de FODMAP. São saudáveis por causa do enxofre, né? Mas, ao mesmo tempo, para quem tem esse problema da intolerância a FODMAPs e barriga estufada, não consegue comer. Agora, quais são os alimentos que a gente poderia substituir, né, para você desinchar essa barriga? Frutas com baixo teor de FODMAPs. Então, graças a Deus, temos a banana, mirtilo, limão. A maioria dos cítricos não traz problemas. Morango, papaya, pocã. Temos também os açúcares em geral, estévia, não tem problema, para quem precisa usar adoçante, estévia é o ideal. Açúcar de coco também, pouquinho. E arroz. Lembra, gente, não é zero FODMAPs, são baixo teor de FODMAPs. Então, se você não abusar desses alimentos, ele não vai causar nenhum transtorno no seu abdômen, não vai causar estufamento. Temos também vegetais como tomate, cenoura, verdura, a maioria das raízes como batata baroa, batata doce, tem baixo teor de FODMAPs, também é tranquilo de comer. Feijão verdinho fresco que você compra na feira, não é? Ou aqueles congelados. Broto de alfafa, feijão, broto de feijão é diferente de ter o grão duro lá no saquinho, né? Esse tem baixo teor de FODMAPs também. Legumes como abobrinha, chuchu, vagem e outros grupos de legumes, não é, com baixo teor de carboidrato. Carnes em geral, peixe, frango, pato. Carnes em geral, carne não é açúcar, né, gente? É proteína. Então pode comer o tipo de carne que você quiser, que não vai dar problema de estufamento abdominal. Gorduras também não é carboidrato, então azeite, um ghee, um óleo de coco, são gorduras saudáveis, monoinsaturadas, que por não ser açúcar, zero FODMAPs. Então você vai até ficar elegante, né, se você fizer essa dieta do FODMAPs. Além de você se sentir hiper feliz, você vai se sentir muito bem, porque isso faz bem a nível do sistema nervoso, né? Lembre que o intestino é o seu primeiro cérebro, o cérebro mais primitivo que você tem. Então, aliás, o microbioma é o cérebro mais primitivo que você tem, são as bactérias. O segundo cérebro primitivo é seu intestino. E o terceiro cérebro mais jovenzinho é o nosso cérebro que está aqui na cabeça, tá? Então, lembre-se, se você fizer tudo isso com um profissional de saúde te ajudando, um nutricionista, né, um médico, gastroenterologista, um nutrólogo te dando esse apoio, você vai ficar muito bem e vai ficar curado. Agora, a cura depende muito de você ser obediente, de você ser disciplinado, tá bom, gente? Então, eu agradeço muito de vocês estarem aqui comigo, de vocês doarem o seu tempo aqui assistindo essa aulinha, essa orientação, e eu espero que tenha ajudado vocês com o tema estufamento abdominal. Sou muito grata e até o próximo vídeo.